bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos dar início a um novo quadro no nosso canal que se chamará Tirando Dúvidas. Este quadro novo surgiu por conta de algumas pessoas que me mandaram mensagens pedindo para falar sobre determinados temas e perguntando diretamente sobre algumas dúvidas que essas pessoas têm em relação a alguns assuntos. Vamos lá? Primeira pergunta. É verdade que o presidente americano, ele era cadeirante? Sim, gente, isso é a pura verdade. Ele não foi sempre cadeirante, ele não nasceu com deficiência nos membros inferiores. Porém, no ano de 1921, já adulto, né, ele desenvolveu o que hoje nós chamamos de poliomielite, que é uma doença que atinge os membros inferiores. É uma paralisia, a pessoa perde a força nos membros e deixa então de poder andar. Roosevelt é considerado um dos 3 melhores presidentes americanos de toda a história, ficando atrás somente de George Washington e Theodore Roosevelt. Outra pergunta interessante sobre Roosevelt ainda, que eu fiquei muito animado para responder, é sobre a questão das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, que nós vamos falar sobre elas na Segunda Guerra Mundial daqui a alguns vídeos. A pergunta é verdade que o presidente Roosevelt assinou as ordens para que as bombas fossem explodidas nas cidades japonesas? Não, não é verdade. Roosevelt foi o único a ter 4 mandatos consecutivos. 4. O único. E nos 3 meses do último mandato dele, ele faleceu. Ele faleceu no dia 12 de abril de 1945. Em seu lugar ficou Harry Truman, que foi o responsável pela assinatura das ordens de lançamento das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Outra pergunta bem legal é sobre a questão da teoria das espécies. Qual é a diferença entre o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens? Vocês se lembram daquela videoaula que eu falei sobre os estágios da evolução, Australopithecus robustos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens? Segundo a ciência, cada uma dessas evoluções tem várias diferenças significativas no processo evolutivo. A diferença entre o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens é a consciência reflexiva. O Homo sapiens sapiens é considerado o homem moderno. E o Homo sapiens é considerado que desenvolveu a inteligência, desenvolveu a sabedoria, mas faltava ali ainda uma característica que veio na próxima evolução, que foi a consciência reflexiva, ou seja, o saber que sabe. É a consciência de saber quando está certo e quando está errado. Esta é a grande diferença entre os dois. Outra pergunta muito legal é sobre a Guerra do Vietnã, que nós também faremos uma videoaula a seu respeito. A pergunta é a seguinte: por que houve a Guerra do Vietnã e realmente ela era necessária? Na época da Guerra do Vietnã, nós estávamos vivendo um período chamado de Guerra Fria. E essa Guerra Fria aconteceu travada por 2 superpotências que eclodiram depois da Segunda Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, no ano de 1959, enviaram tropas americanas para combate no Vietnã. O que foi dito aos americanos
pelo governo na época foi que o inimigo naquele momento dos americanos não era um povo, não era um governo, e sim uma forma de governo chamada de comunismo, socialismo comunista, e ameaçava o sonho americano de liberdade, de capitalismo, o sonho americano de vida, que todos conhecem. Então, os soldados americanos foram para a guerra para defender este ideal. Durante as décadas de 1960 e 1970, várias batalhas foram travadas e milhares de vidas foram perdidas. E o que a Guerra do Vietnã deixou de experiência para todos é que, como vivíamos a época da Guerra Fria, dois países emergentes da Segunda Guerra Mundial como superpotências usaram um país que possuía problemas internos muito sérios, políticos, econômicos e culturais, que separavam o país ao meio. O Vietnã, ele estava politicamente dividido ao meio. De um lado o Vietnã do Sul, do outro o Vietnã do Norte. No Vietnã do Sul havia uma capital chamada de Saigon. No Vietnã do Norte, outra capital chamada de Hanoi. Duas capitais para o mesmo país. Então notamos que o grau de guerra civil entre as duas partes era muito forte. E isso levou os Estados Unidos a apoiar o lado sul, que era o lado dos vietnamitas, enquanto os soviéticos apoiaram o lado norte, que era o lado dos vietcongues. E daí aconteceram muitas batalhas. Os soldados americanos foram de fato para as frentes de batalhas e eles sofreram um massacre, minha gente. Muitos soldados americanos foram mutilados, mas tem outra realidade. Mais de 1 milhão de pessoas daquele país foram também exterminadas. É um fato lamentável, porque de fato o comunismo não estava ameaçando o capitalismo, mas naquele período armas de destruição foram utilizadas em larga escala no Vietnã. Acredita-se que o Vietnã é o menor país com maior quantidade de armas lançadas durante as guerras. Ainda hoje existem várias e várias armas escondidas, como as minas terrestres, por exemplo, que matam centenas de milhares de pessoas todos os anos. E também foram utilizadas nas artilharias da época uma arma chamada napalm, pelos americanos, que quando ela explodia, aquecia a atmosfera a uma temperatura altíssima que incinerava todos em seu raio de atuação. Aqueles que estavam mais afastados do raio de explosão da bomba, eles conseguiam sobreviver com queimaduras. Os americanos conseguiram aperfeiçoar ainda mais essa arma e a chamaram de Super Napalm. A diferença dela para a primeira é que haviam compostos químicos nesta nova arma que faziam com que, além das altas temperaturas, as feridas provocadas naquelas pessoas que escapavam de seu raio de explosão terminassem sem cura, porque aquelas feridas não saravam, não cicatrizavam, levando à morte dessas pessoas, consequentemente, nos meses ou anos posteriores. Que fique de lição para todos nós que as guerras são feitas por governantes, mas quem vai lutar nelas são as pessoas. É o povo que vai lá dar sua vida, dar a sua contribuição. A pergunta é, quando que vale a pena
a gente morrer na guerra dos outros. Os americanos tiveram a triste consciência disso, porque a guerra do Vietnã não valeu a pena para quem foi lá perder a sua vida ou voltar para casa mutilado. Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado deste tema. Deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se tiverem dúvidas também sobre os nossos assuntos, deixem nos comentários que eu irei respondendo, ok? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima videoaula.